Timo Werner é considerado por muitos um dos maiores flops do futebol nos últimos anos, pois quando ele surgiu no Leipzig há umas temporadas atrás, marcando gol atrás de gol, muitos acreditaram que ele iria se tornar um dos grandes nomes do futebol europeu. Porém, isso daí acabou não acontecendo e a sua carreira está em declínio já faz um bom tempo. Inclusive, nesta atual temporada, ele entrou em campo apenas 2 vezes pelo time alemão, onde atuou por 12 minutos. A sua passagem pelo Leipzig chegou ao fim, e isso é porque os jornalistas Tom Bogert e Fabrizio Romano informaram que ele já fechou um acordo para jogar na MLS pelo San Jose Earthquakes. Tudo deve ser assinado nos próximos dias e Timo Werner vai ser anunciado oficialmente como novo reforço. Os valores da transferência por enquanto não foram revelados, mas como Timo Werner tem vínculo com o Leipzig por apenas mais 6 meses, é muito possível que ele seja liberado de graça, porque aí o time alemão vai acabar economizando uma grana de salário que teria que pagar até o fim do contrato, tá bom? Eu também considero aí que ele foi um dos maiores flops desses últimos anos. Eu achei que ele se tornar um baita atacante, um cara aí que ia se tornar referência, mas infelizmente a carreira dele nos últimos anos só foi declínio. O cara não conseguiu dar certo em nenhum lugar que passou. Vamos ver se na MLS ele vai acabar marcando bastante gol. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora falar sobre renovação de contrato de Caio Jorge, bora também comentar sobre o novo capítulo da novela Hulk e Fluminense, Xabi Alonso foi demitido do Real Madrid, bora ver o que aconteceu nos principais jogos de ontem lá no futebol europeu. Esse vídeo tá bom pra caraca, então, sem mais enrolações, solta a intro! A novela Hulk ganhou novos capítulos ontem, pois primeiro o Portal GE informou que a negociação entre Atlético Mineiro e Fluminense tinha voltado com força total. Inclusive, eles chegaram a afirmar que as partes estavam muito perto de fechar o negócio. Nas conversas, o Galo teria exigido que Hulk não jogasse contra eles, a não ser que uma multa fosse paga. Também queria um jogo de despedida na Arena MRV quando ele decidir se aposentar. E para finalizar, o Galo também queria ter participação em negociações envolvendo jogadores da base do Flu. Foi justamente essa terceira exigência que acabou travando toda a negociação, pois o time carioca não aceitou dar um percentual de jogadores da base para o Atlético Mineiro em troca da liberação do Hulk, e com isso toda a negociação volta a ficar estagnada. O Fluminense, por sua vez, ainda segue em busca de um atacante e ainda tem aquela leve esperança de conseguir contratar o Hulk, mas também analisa outros nomes no mercado, tá bom? Ainda mais após a lesão aí do Germancano, que vai ficar um bom tempo parado. Vamos ver como é que vai acabar toda essa novela do Hulk. O retorno de Lucas Paquetá para o Flamengo está cada vez mais perto. Inclusive, ontem Fabrizio Romano informou que o atleta já chegou num acordo total com seu ex-clube a respeito dos termos pessoais, e agora só falta o acordo entre os times. O jornalista Vene Casagrande também confirmou isso e completou dizendo que uma oferta de 30 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em bônus já foi apresentada ao West Ham. Porém, os Hammers seguem tentando receber um pouco a mais pelo meio-campista e o rubro-negro imagina chegar no máximo a uma oferta de 40 milhões. Paquetá já queria ir embora dos Hammers na última janela, porém não conseguiu. Então, com certeza, essa vontade em deixar o clube vai contar muito para que o West Ham flexibilize um pouco em relação aos 57 milhões de euros que desejava inicialmente pelo Paquetá. O jogador não vive um bom momento lá no West Ham e ele acredita que voltando para o Flamengo vai conseguir recuperar o seu bom futebol. E todo mundo sabe aí que o grande objetivo do Paquetá para 2026 é conseguir ser convocado para a Copa do Mundo. Então, só para vocês entenderem bem, o West Ham queria quase 60 milhões de euros pelo Paquetá. O Flamengo tá oferecendo 35 milhões e topa chegar até no máximo 40. E as negociações seguem a todo vapor. Paquetá já aceitou, já acertou tudo com o Flamengo. Só falta o acordo entre os times.
Ontem o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato de Caio Jorge até o final de 2030 e agora ele ganha uma bela valorização salarial. A Raposa teve pressa para acertar esse novo vínculo, pois nas últimas semanas ele foi alvo de várias ofertas do Flamengo e também recebeu proposta do West Ham. O contrato anterior do atacante ia até 2028 e a renovação faz com que Caio tenha o maior tempo de vínculo permitido por lei. Ele também passa a figurar entre os atletas mais bem pagos do atual elenco cruzeirense. O jogador chegou no Cruzeiro no meio de 2024 como uma das primeiras contratações da SAF de Pedro Lourenço, apesar de ter tido um início difícil, onde chegou até a ser vaiado pela torcida. Na temporada passada ele acabou engrenando de vez e mostrou que é um ótimo atacante. Em 2025, Caio Jorge viveu a melhor temporada da carreira, somando 26 gols, sendo 21 no Campeonato Brasileiro e mais 5 na Copa do Brasil. Ele terminou ambos os torneios como artilheiro. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Se você tá aqui é porque você ama futebol e eu vou te contar onde é que eu faço as minhas apostas esportivas, que é lá na Blaze, plataforma somente para maiores de 18 anos e aonde você sempre tem que jogar com muita responsabilidade. O Brasileirão ainda não começou e por isso que eu tô de olho na Premier League, particularmente nesse duelo de Manchester United contra City. Por isso que eu vou criar aqui uma aposta, tá? Eu vou colocar a chance dupla do City e também para sair mais de 2,5 gols nessa partida. Pronto, a minha aposta está feita. Quero te lembrar que lá na Blaze tem odds ao vivo o tempo inteiro e a navegação é bem fácil e prática. Lá tem vários campeonatos, Brasileirão Série A, Série B, Premier League, Campeonato Italiano e vários outros. Clica no link do primeiro comentário fixado e vai lá conhecer a Blaze, para você poder fazer as suas apostas nos seus jogos favoritos. Ontem teve clássico no Campeonato Saudita, porém o time do Robozão não deu sorte e acabou perdendo por 3-1 para o Al Hilal. Aldassari, Cano e Rubem Neves marcaram para os donos da casa e Cristiano Ronaldo diminuiu para o Al Nassr, que chegou à sua terceira derrota consecutiva no Sauditão. Assim eles ficam a 7 pontos de distância para o Al Hilal, que é o primeiro colocado, e vem o sonho do título nacional ficar cada vez mais longe. Pela Copa da Inglaterra, Liverpool goleou o Barnsley por 4-1 com gols de Szoboszlai, Frimpong, Wirtz e Ekitike. Assim o time de Arne Slot avança para a próxima fase. Já na França, o Paris Saint-Germain foi eliminado ao perder por 1-0 para o Paris FC e vale a pena lembrar que eles não venciam um rival desde 1978. Também tivemos ontem jogo da Juventus pelo Campeonato Italiano, onde eles golearam Cremonese por 5-0 com gols de Bremer, Jonathan David, Yildiz, Terraciano Contra e Weston McKennie. Assim, a velha senhora subiu para a terceira colocação com 39 pontos. O Real Madrid ontem anunciou a demissão de Xabi Alonso, que não resistiu ao vice-campeonato da Supercopa da Espanha. O técnico parecia ter perdido a sua autoridade sobre os jogadores e uma cena deixou isso bem claro. Após perder o título no domingo, Alonso pediu para que os atletas fizessem a tradicional guarda de honra, onde o campeão recebe um corredor de aplausos do adversário. Porém, Mbappé afastou os companheiros e falou para ninguém fazer isso. Então os jogadores obedeceram ao atacante ao invés do técnico. Xabi Alonso comandou a equipe em 34 partidas, onde conseguiu 24 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Minutos após comunicar a demissão de Alonso, o Real agiu rápido e anunciou Álvaro Arbeloa como novo técnico. O ex-jogador, que tem longa história nos merengues, estava comandando a equipe B e a sua estreia pelo time principal já acontece amanhã contra o Albacete pela Copa do Rei. Meus amigos, a era de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid já chegou ao fim. Ele teve inúmeros problemas lá, né, com vestiário, com jogadores, como por exemplo aí com o Vinícius Júnior, né, e nesse jogo contra o Barcelona, essa cena do Mbappé, ficou muito claro que o Alonso não tinha mais autoridade sobre os atletas, tá? E segundo a imprensa espanhola, isso daí foi um dos motivos, né, pelos quais o Florentino Pérez decidiu encerrar a passagem do Xabi Alonso. Já foi falado que o Klopp é um alvo, mas somente
somente para a próxima temporada, tá bom? O Arbeloa ficaria aí comandando esses 6 meses, e aí o Klopp seria o grande sonho para assumir após a Copa do Mundo. E vale a pena lembrar que o Endrick, mesmo emprestado lá pro Lyon, pode acabar voltando pro Real Madrid. O Fabrício Romano confirmou que ele tem uma cláusula no contrato de empréstimo que permite esse empréstimo ser quebrado até o dia 20 de janeiro. Ou seja, né, se o Real quiser chamar o Endrick de volta, poderia fazer isso até o dia 20. Mas o Fabrício Romano confirmou também que é bem complicado disso daí acontecer, afinal o jogador está muito feliz no Lyon e quer ficar esses 6 meses lá. Finalmente a novela sobre o novo técnico do Manchester United chegou ao fim. Isso é porque hoje pela manhã, Fabrício Romano informou que Michael Carrick assinou um contrato para comandar a equipe somente até o fim da temporada. Caso ele faça um bom trabalho, novas conversas devem acontecer no meio do ano. Um outro nome conhecido por acabar voltando ao clube para integrar a sua comissão técnica, e isso é porque Wayne Rooney falou o seguinte em seu podcast ao ser questionado se toparia se juntar à comissão de Carrick. Claro que sim, nem penso duas vezes, não estou aqui pedindo emprego, atenção, só para que fique claro, se me convidassem, obviamente que eu aceitava, nomear o técnico é o mais importante e depois veremos. Michael Carrick não terá vida fácil nesse começo pelo Manchester United, afinal pegará 2 pedradas em suas primeiras partidas. Primeiro ele enfrenta o Manchester City no próximo sábado e aí depois vai acabar pegando o líder Arsenal, que vem jogando o fino do fino, ou seja, 2 jogos extremamente difíceis, tá bom? O que é que você pensa aí do Michael Carrick assumindo o comando do Manchester? E também comenta, você acha que seria interessante o Wayne Rooney, que conhece muito bem a equipe, se juntar à comissão técnica? Fala aí a tua opinião, tá bom? Esse foi o vídeo desta terça-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.